que homens pedem tanto sexo anal? Quem escreveu é uma mulher que tem essa dificuldade, talvez, no seu relacionamento. É isso, homens gostam muito, têm quase que uma fissura por essa tal de sexo anal? Então, Darleide, essa pergunta ela é interessante e recorrente, mas a gente precisa entender que nós vivemos em uma época onde a sociedade ela é extremamente sexual. Então, quanto mais novidades incessantes vierem, parece que melhor. Quanto mais práticas, tipos, instrumentos forem utilizados, melhor. E eu sinto um pezinho nessa pergunta lá na pornografia. A pornografia ela usa muito, né, da questão anal e deixa esse desejo do homem experimentar. E sinceramente eu já conversei com muitos homens praticantes de sexo anal e eles comentam sobre a questão de o ambiente ser mais apertado. Então, um deles inclusive falou assim, olha, quando eu me masturbo, a pressão da minha mão, ela é forte no meu pênis. E o sexo anal me traz essa mesma impressão de que também é mais apertado. Então, gera mais prazer para o homem. Então, a gente percebe que um comportamento vai levando a outros comportamentos. E todos eles têm um fator, que é a questão do vício. Eu sempre gosto de falar que nós não fomos feitos para sermos viciados em nada. A nossa liberdade Deus nos deu e Ele não quer que você seja viciado em nada. Nem em sexo anal, nem em sexo oral, nem em nenhum outro tipo de sexo. E quando a gente fala sobre o sexo anal, a gente precisa entender que o sexo anal ele é extremamente prejudicial para a mulher. Então, vários estudos já foram feitos onde observou-se que apenas 3 relações sexuais anais são suficientes para poder gerar o que a gente chama de incontinência anal. Então, o sexo anal acaba levando essa mulher a ficar incontinente. Então, ela não vai conseguir segurar um pum quando ela quiser segurar, ela não vai conseguir segurar fezes moles, ela não vai conseguir segurar fezes duras no pior grau. Então, assim, eu imagino que se homem e mulher estão ali casados e querem o bem um do outro e seguem o que a Bíblia fala, né? Então a Bíblia ela é específica para o homem, você precisa amar a sua mulher como você ama o seu próprio corpo. Eu duvido que se um homem soubesse de todos esses prejuízos em relação ao corpo dele, se ele permitiria que uma mulher fizesse alguma coisa em relação ao corpo dele. Então o mesmo pensamento ele precisa ter em relação à mulher. Então, tirar do nosso casamento essas práticas que que são inadequadas, que vêm da pornografia, que vêm de conceitos equivocados sobre a sexualidade. Termos uma prática sexual saudável, tanto para o homem quanto para a mulher, que não cause nenhum tipo de prejuízo. E aí, a sexualidade ela vai ser plena e ela vai ser uma sexualidade de acordo com os princípios divinos. Exatamente. Isso sem contar o que é muito óbvio com o fato de o ânus ser um ambiente extremamente contaminante e como você então se habilita à prática sexual de forma que traz este e tanto prejuízo quanto o ter o seu órgão genital prejudicado, ter o seu órgão sexual contaminado. E ainda há os que fazem o sexo anal e também o sexo vaginal, carreando, trazendo toda a contaminação do ânus para a vagina, no caso. Como explicar tudo em nome do prazer? É isto mesmo? E como investir um tanto mais nesse assunto e identificar doenças graves por conta desse ambiente não ser um ambiente propício para isso. Não tem lubrificação, por exemplo, vai precisar usar de artifícios para que haja lubrificação, portanto pode haver sangramento, rompimento. Por que nós nos habilitamos a esse tipo de prática? Se ao menos, e sabe, Eliane, se somos criacionistas, se entendemos que fomos criados por Deus e que se fomos criados
é algo pensado, é algo planejado e Deus nos faz a sua imagem e semelhança. Por que seria justo, frente a sermos criacionistas, pensar que a anatomia do ânus é para também fazer sexo? Só por esse aspecto nós consideramos que está fugindo do plano original. Isso é fuga do plano original. Eu sei, nós não vivemos no mundo real, ou melhor, nós não vivemos mais no mundo original porque o pecado fez com que muita coisa fosse deformada, fosse mudada, fosse alterada. Mas considere o princípio. É sim o reto, o ânus, um ambiente para fazer com ele sexo. Faz sentido? Você é criacionista? Pensa nisso. Minimamente, pensa nisso. E aí nós vamos trazendo informações que parecem ser muito prazerosas,